Erro inato metabolismo é aquela coisa que, pelo menos no meu tempo, e não precisa ser do meu tempo, ninguém dá bola para estudar erro inato metabolismo na faculdade. Tá? O professor já chegava assim: olha, hoje a matéria é erro inato metabolismo. É aquela coisa que vocês nunca vão ver. Você acha que estudante vai perder tempo em estudar uma coisa que ele nunca vai ver? E normalmente era um capítulozinho no livro de pediatria, que era fininho, normalmente era fininho, tinha às vezes 50 folhas, foi engrossando. Hoje existem livros que são 2 tomos inteiros dos Schreiber só sobre erro inato metabolismo. Já existem mais de, fala-se já em 700 doenças descritas de erros inatos metabolismo. Se elas isoladamente são raras, vamos botar aqui uma aspas, elas em conjunto são muito frequentes. Muito mais frequentes até que em condições em que a gente acha que é muito prevalente. Tá? Eu lembro que na minha época dávamos uma importância, na época de pediatra, eu fazia quão estratégia era conhecer o genoma humano. Ou seja, que sopa de letrinhas é essa? O ser humano, afinal, quantos genes tem? Certo? Qual é a informação básica? Ou seja, ele queria saber o seguinte: qual o padrão básico do ser humano? Qual o genoma básico do ser humano? Contra a qual eu comparar alguém, eu vou saber se ele é normal ou anormal. Entendo o que eu quis dizer? Saber isso para os Estados Unidos não era uma questão de saúde, era uma questão de estratégia. Ele comissionou vários laboratórios e pôs à disposição a bagatela de 3 bilhões de dólares para sequenciar o genoma humano. Pensava-se, a princípio pensou assim, que durava 15 anos, de 15 a 20 anos, e 11 anos depois já tinha a primeira versão. Mas o trabalho final foi concluído com 13 anos de estudo. Tá vendo? De 90 a 2003. Gastou, segundo dizem, não sei se são mais línguas, muito mais de 3 bilhões de dólares, porque precisou de colaboração de vários laboratórios no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, e encurtaram também em cerca de 5 anos a previsão do lançamento do projeto Genoma Humano. A importância que teve isso para a humanidade hoje é fantástico. O que mudou a indústria diagnóstica voltada para o genoma humano é incrível. E eu vou mostrar alguma coisa já que nós já estamos começando a tirar frutos disso. Tá? Eu queria, por favor, passar esse filme. Este projeto, ao final do projeto de 2003, criou este filme. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Vale um livro esse filme. A vida, um dia ensolarado, Aumentar o som. seus amigos e um complexo relatório biológico. O projeto Genoma Humano é uma forma de exploração molecular do ser. Quase todas as nossas células, as dos músculos que nos permitem rir, as do cérebro que nos dão sentido de humor, as dos olhos que captam tudo, contém um conjunto complexo de todos os nossos genes, o genoma. Se pudéssemos viajar ao nosso interior, a uma célula, veríamos 23 pares de cromossomos em um núcleo. Cada cromossomo contém uma molécula de dupla hélice, o DNA. Se esticássemos todos os cromossomos, o DNA de uma só célula se estenderia a 1,5 metro de comprimento. Essa dupla hélice é formada por elementos básicos, chamados nucleotídeos, que contêm um alfabeto de 4 letras, as bases nitrogenadas. A sempre emparelha com um T, C sempre com G. 4 letras. Tais informações encontram-se em trechos do DNA denominados genes, que servirão de molde para a formação de moléculas mensageiras, os RNAs mensageiros. Os elementos básicos de cada RNA mensageiro e do DNA são as bases. As bases de um filamento do DNA especificam a ordem das bases de um novo filamento de RNA mensageiro. O
O DNA sempre permanece dentro do núcleo, enquanto o RNA mensageiro viaja em direção ao citoplasma. Lá, uma máquina de produção de proteínas chamada ribossomo lê o RNA mensageiro para criar uma proteína em particular. Cada 3 nucleotídeos de molécula de RNA mensageiro identifica um aminoácido, unidade formadora de proteína, que será transportado por um outro tipo de RNA até o ribossomo, o chamado RNA transportador. As moléculas de RNA transportador auxiliam na tradução do código genético contido no DNA e no RNA mensageiro em questão, produzindo com isso uma proteína específica. As proteínas são as operárias. Algumas formam estruturas tais como tendões ou pelo. Outras percebem luz, sentem sabores, controlam reações químicas, levam mensagens entre as células e muito mais. Para nos entender do ponto de vista molecular, os cientistas leem 3 bilhões de letras que formam o DNA do genoma humano. Os diferentes conjuntos de genes integram os complexos fatores ambientais para influenciar características como a nossa aparência, personalidade e risco de doenças, como o câncer ou problemas do coração. Uma maior compreensão de nossos genes, de como agem e interagem entre si e com o ambiente, nos ajudará a entender melhor a complexidade e a maravilha da vida. Muito bom, né? Um filme de 3 bilhões de dólares. Bom, entendam bem, senhores, a importância disso aí, da descoberta desse molde padrão do ser humano. Primeiro, a humanidade teve informações que a surpreenderam. Lógico, imaginava-se que o ser humano devia ter pelo menos uns 100 mil genes. Afinal, está no topo da cadeia evolutiva. Descobriu-se que não tem nem 30 mil. Tem mariposas que têm mais genes que nós. A nossa diferença do chimpanzé é algo assim, menos de 0,5% do padrão genômico. Segundo informações, o conceito de raça, a diferença entre asiáticos, africanos, caucasianos, geneticamente não se justifica. Ou seja, não existem modificações genéticas capazes de justificar raças. Então, do ponto de vista genômico, não existem raças. Somos todos homo sapiens. Então, não existe distinção. Não existe um que é mais privilegiado que outro, menos inteligente que outro. Todos nós temos o mesmo potencial, todos nós somos humanos. Então, essas revelações são muito importantes para que se repensem, certo? Coisas e que, sabendo que todo padrão genético é comparável. Eu tenho uma estrutura básica do genoma, olha o que significa a nível diagnóstico. Eu posso agora não só sequenciar um gene, descobrir, sequenciar o gene é saber onde que entra um Azinho, onde que entra um Tzinho, toda aqui em 1,5 metro de molécula. Você imagina 1,5 metro de molécula invisível? É uma condição de 3 bilhões de letras, eles já falaram, 3 bilhões de letrinhas arrumadas. Só que eu tenho um molde padrão do Homo sapiens. Eu posso agora pegar o meu genoma, botar numa máquina e ele comparar com o padrão, com o molde original. Essa comparação é muito mais rápida de fazer do que eu analisar passo a passo o meu genoma. Com isso veio agora os sequenciadores de nova geração, sequenciadores que permitem sequenciar um gene inteiro, um grupo de genes, ou até o genoma inteiro e o exoma, em uma semana. Eu estou falando algo que durou 10 anos, com centenas de pessoas trabalhando. Eu coloco numa máquina, que ocupa aí talvez 1,5 metro dessa bancada, essa maquinazinha laranja que eu mostrei para vocês, e isso eu estou falando do genoma, que vou gastar talvez uma semana não trabalhando todo dia, tá? Vou estar direto 48 horas, ela me entrega o genoma, tá? Agora, esses painéis, em horas, eu faço o painel de sequenciamento de vários genes ao mesmo tempo.
porque eu tenho um padrão referência. Tá? Então, com isso, por favor, eu já posso evoluir. Então, nós temos, na fecundação, aqui acontece tudo. Eu vou botar aqui como exemplo, fala assim, 25, 27 mil, 25 é um número muito bom. 25 mil genes do pai, 25 mil genes da mãe. Em média, todos nós temos uns 10 genes defeituosos em 25 mil em mim. Só que numa doença recessiva é necessário que esses 2 genes se encontrem, ou seja, que os mesmos genes defeituosos estejam no pai, sejam na mãe. Para que, se ele apresentar em duplicidade, eu manifesto uma doença recessiva. Lembra de Mendel, azinho, azinho. Tá? Então, um embrião tem 25 mil pares de genes e responsável pela aparência, aquilo que o filme mostrou, ou pelo metabolismo. Tudo é gerido por enzimas. Tá? Na embriogênese, eu tenho os erros inatos do metabolismo, que dão origem às doenças metabólicas hereditárias. Seria um termo mais modernão, digamos assim. E os erros na morfogênese seriam dismorfias, aquelas crianças que nascem com a morfologia com caracteres diferentes. Mas nós vamos nos ater às doenças metabólicas hereditárias. Um erro inato do metabolismo. Os erros inatos são distúrbios de natureza genética, que geralmente correspondem a um defeito enzimático capaz de acarretar a interrupção de uma via metabólica, ocasionando, portanto, uma falha na síntese, na degradação, no armazenamento ou no transporte de moléculas no organismo. Como nós temos milhares de reações químicas acontecendo a todo momento, uma falha dessa pode ser catastrófica. Numa condição normal, eu tenho um substrato, é tudo aquilo que eu vou transformar num produto, e uma enzima é quem vai catalisar essa transformação. Com defeito, eu tenho isso. A enzima não funciona ou funciona mal, eu tenho uma diminuição de produto, eu tenho um acúmulo de substrato, lembre da fenilcetonúria? Sempre facinho com aquele exemplo ali, né? E aqui, eu tenho uma via alternativa. Porque o organismo, quando isso aqui fica congestionado, o que faz você? A estrada principal está congestionada, você vai procurar as estradas paralelas. Então, uma via alternativa é sempre o meio que o organismo lança para fazer. Mas essa via alternativa gera a produto alternativo, que muitas vezes pode ser tóxico. Isso aí é um exemplo do metabolismo humano. Várias vias metabólicas, glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, via da pentose, ciclo da ureia, todas esses passos metabólicos que estão representados aqui estão correndo ao mesmo tempo e um interagindo com o outro. Então, qualquer defeitozinho nessa bioquímica do organismo pode levar a problemas sérios. Os erros inatos metabólicos são a causa de doenças metabólicas hereditárias. Ficou entendido? As doenças metabólicas hereditárias, a ausência de produtos, acúmulo de substratos ou retas metabólicas alternativas são a principal consequência dos danos causados pelas doenças metabólicas hereditárias. Do ponto de vista molecular, ocorre uma mutação genética e um locus codificador. Vocês já são mestres nisso agora, né? Aquele pedacinho de DNA que codifica uma proteína de um gene afetado, podendo afetar um ativador ou cofator, lembra do BH4, o cofator da fenilalanina, transporte de proteínas, sistema carreadores ou reconhecimento de receptores. As heranças dos erros de metabolismo podem ser qualquer uma dessas. Existem até as doenças ligadas às doenças mitocondriais. Tá? É um capítulo muito grande. Mitocôndria é aquela organela que eu mostrei, que ela tem ali o seu próprio DNA. Esse DNA sempre é transmitido de mulher para mulher, certo? O homem não transmite o seu DNA mitocondrial. Fica fácil de entender, porque o gameta do homem não tem citoplasma. A organela está no citoplasma. Tá? Então, só a mulher transfere seu DNA mitocondrial. Então, normalmente a linhagem mitocondrial é sempre as mulheres que transferem esses genes. Pode ser autossômica dominante ou ligada ao X. Quando suspeitar de um erro inato do metabolismo? Sinais e sintomas que
e sem outra causa definida, eu acho que essa criança está com uma sepse. Deve ter algum pediatra aqui, algum intensivista. Está sepse, está esquisita, está sonolenta, ela está irritada, ela parou de mamar, isso é sepse. Aí faz a punção, vamos procurar. Aí faz cultura em todos os orifícios, passa suave e manda para o laboratório. Não cresceu nada. Aí colhe líquor. Isso deve ser uma meningite asséptica. Meningite sem germes. Pode ser até que exista. Mas não pensar em erro do metabolismo aí é uma grande falha. O erro do metabolismo deve ser considerado como diagnóstico diferencial sempre, numa criança que tem uma condição dessas. Então, hipotonia, hipoglicemia, irritabilidade, acidose, distúrbio. Criança que apresenta algum odor peculiar, tem doenças que dão cheiro. Doença de xarope de borba, que eu mostrei ali, MSUD, ela dá um cheiro de caramelo. A criança tem cheiro de caramelo. Bebê pode ser gostosinho, agora com cheiro de caramelo não dá certo. Se abriu a incubadora, cheirinho de caramelo, qualquer cheiro estranho, pode pensar em um erro do metabolismo. É obrigatório, porque essa via metabólica produz substâncias que são diferentes das substâncias dos outros seres humanos. Então elas têm odores característicos. Alternância de estado de consciência é muito comum. A criança chega torporosa, parece que ingeriu alguma coisa, parece uma intoxicação exógena, parece que ela bebeu um veneninho, ela chega sonolenta no pronto-socorro, vai o socorrista, põe um soro na veia, põe uma glicose, corrige a desidratação, daqui a pouco a criança está ótima. Vigil. Mãe, não tomou nada, tem certeza? Não tinha um remedinho de barato, ela não tinha, vai para casa. Ela botou glicose, ela compensou, ela voltou para casa. Uma semana depois ela volta no mesmo estado. Tem história na família de irmãos que faleceram por causas desconhecidas. Nós temos que a obrigação de pensar em erro no metabolismo. Um paciente enfermo com suspeita de um quadro de doença metabólica, colher a amostra de sangue, plasma, urina e papel filtro, preferencialmente antes de iniciar qualquer medida terapêutica. Aqui fica uma colocação para quem trabalha em UTI, para quem trabalha em emergência. Criança entrou, colhe esse material. Não necessariamente você tem que mandar para o laboratório, mas ter esse material antes de você iniciar qualquer medida terapêutica, mesmo antes de pegar uma veia, de passar uma glicose, você botou uma glicose, você já alterou o metabolismo dela, tá? Para você ter o material in natura. Pensou, pode pensar no resto. Não concluiu, manda analisar isso, tá? Manda analisar isso, que você pode estar em frente a um erro inato do metabolismo. Erro inato do metabolismo em triagem neonatal. Essa é uma história rapidinha e muito interessante. Triagem neonatal foi incorporada nos programas de saúde na maior parte do mundo. Grande heterogeneidade no número de doenças. 3 doenças ou 43. Antigamente era uma verdadeira anarquia, mesmo nos países ricos. Nos Estados Unidos, cada estado tem o seu programa. Então, uns faziam 3, uns faziam 1, outros faziam 43. Então, isso sem critérios. Aqui sim, foi o Departamento de Saúde dos Estados Unidos comissionou o Colégio Americano de Genética Médica. Foi lá, pagou a ele para fazer um estudo de 4 anos do estudo. Começou em 2002, certo? Recomendações para a triagem neonatal a nível nacional. A academia, o Colégio Americano reuniu mais de 290 experts e avaliaram 84 diferentes doenças e condições que pudessem ser triadas. 84. Tá? E o estudo foi concluído em 2006. Nos Estados Unidos, até 2005, vejam, de mais de 30 até uma doença só. Então, cada estado fazia a sua condição. Então, a partir do estudo, classificação das 84 doenças avaliadas. A Academia Americana, o Colégio Americano de Genética Médica, criou um score, que a pontuação máxima seria 2.100. Quem estivesse acima de 1.200 era considerado alvo primário, ou seja, doenças recomendadas obrigatoriamente para serem triadas. Tá? Relação custo-benefício, entre 1.000 e 1.199, mais 25 doenças chamadas
alvos secundários. São aquelas que são diagnosticadas juntos, mas não necessariamente têm um custo-efetividade bom, mas se justifica rastrear, mesmo que seja para aconselhamento genético. E as crianças, as doenças que não foram contempladas, abaixo de 1000 simplesmente eram não recomendadas. Mas então nós temos aí 54 condições. Vejam no ranking, MCAD é a primeira, PKU é a segunda. Aqui só tem erro de metabolismo. Eu posso dizer para vocês que hipotireoidismo é a terceira. Eu li o trabalho inteiro, hipotireoidismo é a terceira, não está contemplado aí. Mas, na sequência, MCAD, fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito são as 3 principais doenças, segundo o Colégio Americano. Aqui estão as doenças. Das 25 condições, painel central ou alvo primário, 29 condições, 9 são ácidos orgânicos, 5 são defeitos de beta-oxidação e 6 aminoácidos batidos. Também recomendado, olha aqui, ó. Hipotireoidismo congênito, biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, galactosemia, emissão otoacústica, o teste da orelhinha, tá? Recomendado, fibrose cística, hemoglobinopatias. Conclusões do estudo: 54 condições entre alvo primário e secundário, o perfil de acilcarnitinas e de aminoácidos permite diagnosticar 78% dessas doenças. Então vejam mais uma vez a espectrometria de massas, certo? Diagnosticando quase todas as doenças novas e erros metabolísticos. Das 29 condições alvos primários, 23 são erros no metabolismo, 80%. E 20 são detectados por espectrometria de massas. Para vocês recordarem o que é um espectro de massas de aminoácidos e o que é um espectro de massas de acilcarnitinas. Incidência. Erro metabolismo é raro. Em conjunto, cerca de 1 para 5.000. É um número quase que mágico. Eu peguei esse número aqui do programa de Portugal de triagem neonatal. O programa de Portugal. Programa muito bem organizado, é um programa expandido, usa espectrometria de massa e trata todas as crianças, todas as doenças, inclusive aciduras orgânicas. Ela descobriu 1 em cada 1000 crianças. Então, já estou falando de condições que juntas têm um impacto muito grande. São as mais variadas. Existe uma doença que é um erro do metabolismo, que o indivíduo tem um colesterol altíssimo. Normalmente os homens e as mulheres infartam aos 30 anos, 40 anos. É uma doença hipercolesterolemia. Tem 1 para 500. Fenilcetonúria é 1 para 15.000, é um consenso. E homocitinúria é 1 para 100.000. Neste caso seria uma doença rara. Mostrando que o que é raro para um lugar pode ser frequente para o outro. Vamos direto à fenilcetonúria. No Japão é 1 para 100.000. Na Austrália, 1 para 8.000. Na Arábia Saudita, tem muito casamento consanguíneo, 1 para 9.000. Tá? Nos Estados Unidos, 2 autores diferentes encontraram 2 situações diferentes. Vejam, vários erros de metabolismo, várias incidências de acordo com autores e países diferentes. Então, aqui um programa na Califórnia, que reuniu mais de 1 milhão de recém-nascidos triados, pegou até a mudança até 2007. A Califórnia sempre foi um estado que criou mais de 30 doenças. Erros no metabolismo, 1 para 3.000. Aí, galactosemia, ou seja, reunindo todas as doenças, cerca de 1 para 500 pessoas tem uma condição da triagem neonatal. Um dos programas mais ampliados dos Estados Unidos e da Califórnia. Espectrometria de massas acoplado à cromatografia gasosa para um novo grupo de doenças chamadas aciduras orgânicas. Vejam aqui que é um pouco diferente do que eu mostrei. Isso aqui é uma serpentina capilar, onde ocorre a cromatografia gasosa, acoplada no espectro de massas. O outro era massa-massa. Esse é gasosa e massa. Também é um espectrômetro. Assim que funciona, só para entender, o hélio empurra a substância, que passa na serpentina, depois no espectro de massas. Na realidade, ele faz isso, olha. Apresenta picos também. Olha aqui, fenilacético, fenilpirúvico. Olha aparecendo esses nomes outra vez. Isso aqui é uma criança, uma adolescente de 18 anos, portador de fenilcetonúria. Não é uma criança lesada, não é um adolescente lesado.
estava com fenilalanina de 14, tá? Tirosina de 1,5. A relação, lembra que a relação normal é em torno de 2, né? Extremamente alterada. O que que ele podia me enganar aqui, fazer uma dieta na véspera e me aparecer aqui com uma cara de pau de 5 aqui, né? Que nem o diabético costuma fazer, faz dieta na véspera de colher a glicemia, né? O diabético é danado fazer isso. Mas olha só, o ácido fenilpirúvico na urina, sabe qual é o normal? Não detectável, ele tem quase 8.000. Então mostra que ele está usando a via alternativa. Se ele está usando a via alternativa, ele acumulou. Mesma coisa aqui, uma criança de 9 anos, não tão alta assim, mas também um valor em torno de 1.400. E aqui uma outra criança, mostrando que existem outras ferramentas, não só para fazer diagnóstico, mas para acompanhar o fenilcetonúria em tratamento. As fibras orgânicas, nossa experiência, nós estamos com já quase 2.000 ácidos orgânicos, tá, analisados, com amostras com algum tipo de alteração. Em 2.600 amostras com alteração. Nós temos 87 pacientes diagnosticados, tá? Amostras com acidúria orgânica, 145, sendo 87 pacientes, e 58 estão em acompanhamento, quer dizer, mandam a urina para acompanhar o tratamento. Aqui, tipos de doenças, eu não vou me ater a isso aqui, metilmalônica, doença do ciclo da ureia, 15 pacientes e por aí vai. Outras condições, mostrando que nesse caso é importante informar tudo para o laboratório, porque eu posso ver outras condições, tipo medicamentos, nutrição parenteral, síndrome de intestino curto, metabolismo bacteriano, por acaso esteja ocorrendo na urina que me foi mandada. No Brasil, não temos ainda nenhum, de Mato Grosso do Sul, viu? Olha a casuística aqui. São Paulo predomina, depois Rio de Janeiro, quantidade de doentes diagnosticados pelo Brasil com acidúrias orgânicas. Até um tempo atrás não se falava nessa doença no Brasil. O que é uma acidúria orgânica? Tem muita acidúria orgânica por aí, subdiagnosticada. Muita acidúria orgânica. Se é contigo, isso eu estava falando com a moça que é a coordenadora da triagem neonatal. Espectrometria de massa é cara? É cara. É cara se você pensar, por exemplo, fazer hoje, substituir toda a triagem neonatal que nós fazemos no Brasil, de testes convencionais, por espectrometria de massa. Eu acho que a gente não tem ainda organização nem conhecimento técnico para fazer uma mudança dessas. Agora, quando eu mostrei aquele slide para vocês ali, que eu mostrei, isso é fenilcetonúria numa amostra de sangue, ao passo que se eu tivesse dosado ela por um método convencional, eu achava que era uma hiperfenilalanemia no máximo, que ele está aumentado. A proposta é Secontir. Secontir é um termo cunhado por Piero Rinaldi, que é um pediatra também, mas também patologista, que trabalha na Mayo Clinic. Significa, na realidade, teste de segundo nível, de segundo estágio. Ele deve ser aplicado na mesma amostra, não é uma recoleta. Por exemplo, um serviço de triagem trabalhou um dia, achou 3 crianças com fenilalanina aumentada. Vamos lá. 3 crianças com fenilalanina de 15, 14, 18. Qual é a conduta? Liga, reconvoca, manda a ambulância buscar em casa, chama a família, vamos colher mais, porque você está com suspeita de uma... E está corretíssimo. Esse é um protocolo. Tá? O que significa o Secontir que eles fizeram? Eu pego essa mesma amostra e corro numa outra metodologia. Eu tenho que ter uma metodologia mais acurada. Ou seja, eu pego o convencional e corro aquela amostra num espectrômetro de massa. Tem que ser rápido, tem que ser um serviço que faz espectrometria de massa todos os dias, tá? Que tem rotina. Nós pegamos essa amostra e damos o resultado. Resultado com fenilalanina, tirosina e a relação fenilalanina-tirosina. Você vai saber se vai precisar reconvocar ou não essa criança. Você vai dizer, olha, não é fenilcetonúria, não precisa reconvocar. Você precisa ter essa firmeza. Só com o teste feito e rápido, porque você não pode esperar uma semana para reconvocar.
Então, nós temos feito isso para alguns serviços. Ou seja, nos mandam, a gente dá prioridade na corrida e informa por internet. Busca no nosso site o resultado para ver se essa criança vai ser. Seria teste de segundo nível. Isso é uma maneira de otimizar no país, para dar suporte aos programas de triagem neonatal, certo? Bastam 2, 3, 4 serviços no país para receber essas amostras para triar. Não são tantas assim. Nem sei se dá para tanto serviço assim, porque não são tantas amostras assim. Aumenta a sensibilidade, o valor preditivo positivo. O valor preditivo positivo é aqueles que, em sendo positivos, realmente são positivos. Tá? Reduz taxa de falsos positivos, ansiedade dos pais. Desde o momento que você o chamou, ele já ficou preocupado. Dificilmente ele vai acreditar na primeira vez que aquilo foi um alarme falso, né? Ele vai achar que você está escondendo alguma coisa dele, que a criança tem alguma coisa. Custo de busca ativa e follow-up, quer dizer, o custo. Eu conheço um serviço na Bahia que tem cidades a 700 quilômetros. E pobre, tem que mandar a ambulância buscar, porque a família não tem como vir. Aí chega, tem que hospedar a família. Hospedar a família, a comida, para todo mundo, colher sangue todo mundo, e depois, olha, não é não, viu? Não é porque... Mas é bom chamar mais. O ruim é não chamar. No ano 2002, nós fizemos um trabalho, está aqui embaixo a legenda, 2002, está aqui o trabalho do serviço, tá? Foi com a Pai Rio. Nós pegamos 29 crianças reconvocadas com hiperfenilonenia. Já tinham sido reconvocadas, eram filtros já guardados, tá? Nós passamos no espectrômetro de massa. Dos 29, 13, pela espectrometria, eram normais. Quer dizer, não deveriam nem ser classificados como hiperfenilonenia. Dos 55% eram alterados, confirmou a fenilalanina elevada. Mas desses 55, dos 16, 6 eram realmente hiperfenilanemia, podia ser uma fenilcetonúria. 4 tinham tanto fenilalanina como tirosina aumentada, então não era fenilcetonúria. E 6 tinham fenilalanina e vários outros aminoácidos elevados. Possivelmente uma dieta hiperproteica, alguma coisa desse gênero. Tá? Então o nosso ponto de corte está aqui. Tá? Aqui, ó, ponto de corte, razão fenilalanina e tirosina. Esses foram os critérios do trabalho. Mostrando que durante esses anos, 2007, 2008, 2009 e 2010, desculpe não estar atualizado, condições de paciente que a gente recebeu de outros serviços e quantos realmente eram hiperfenilanemia. Tá? Vejam só. Quer dizer, tem sempre um escape aí de uns 30% que não são hiperfenilanemia. Tá? Em que a gente não recomenda, isso é o difícil, em que a gente não recomenda reconvocar. Tá? A gente não recomenda reconvocar. Aqui, não sei se dá para ler, como seria isso? Da fenilalanina, em miligramas, a tirosina e a relação. É assim que sai o teste confirmatório no século antigo. Tá? Em que você avalia, nós não dizemos no serviço se deve ou não, mas isso aqui está muito claro que esse indivíduo é normal. Técnicas moleculares por PCR, sequenciamento capilar, ion torrent, certo? Para confirmação diagnóstica de erros no metabolismo e diagnosticar portadores para aconselhamento genético. Esta é a máquina de que eu vos falo, ion torrent. Quando você fala em molecular, eu não estou olhando mais para a bioquímica, eu estou olhando para o gene. Chama-se fenilalanina hidroxilase, o gene do PKU. Tá? No cromossoma 12, está aqui a posição do gene. Eu sei que está no cromossoma 12, eu sei que o gene e sei as mutações, inclusive aqui, olha. Numa das posições, o gene da fenilalanina. Sei hoje em dia que está no cromossoma tal, que o gene tem 13 exons. Hoje não são mais 450, são mais de 500 mutações diferentes do gene de PKU. Então não adianta pedir 2, 3 mutações de fenilalanina, tem que sequenciar. O gene do PKU tem que ser sequenciado. São mais de 500. Mostrando aqui o gene, os 13 exons e as mutações já conhecidas. Logicamente isso aqui é só a ilustração.
mostrando que hoje eu posso saber a mutação e saber em que ponto da enzima essa mutação altera. Olha que nível nós já estamos chegando. Nós podemos saber, por exemplo, através da genotipagem, eu posso classificar já IPK1 clássica, moderada, leve ou hiperfenolanemia leve, de acordo com a mutação que eu encontrar no gene. Então eu consigo agora fazer uma classificação clínica através do genótipo. É uma evolução gigante. Uma série de mutações específicas do gene fenilalanina foram associadas à responsabilidade ao tratamento ao CUVAN. Vocês já ouviram falar o CUVAN, é o BH4, é a coenzima. Existe um remédio, é caríssimo, mas ele é uma terapia enzimática. Ou seja, você dá o remédio via oral e ele é um cofator. Então existem mutações, também não adianta gastar CUVAN quem não tiver mutação. Olha a importância disso. Parece que são não mais que 10 mutações em 500. Então, para indicar o CUVAN, tem que fazer o sequenciamento. Aí você, essa criança está indicada a tomar CUVAN. Senão vai gastar uma fortuna e não vai adiantar absolutamente nada. Dependendo da mutação, ela não responde ao CUVAN. Isso leva à medicina personalizada. Ou seja, eu vou tratar com medicação certa. Painéis moleculares, hoje já estão disponíveis pelo Next Generation. Vejam, somente 2 ml de sangue de uma criança e que é estável por 5 dias. Então isso permite a temperatura ambiente. Eu pego, na realidade, eu vou extrair o DNA desse sangue. Tá? Esse sangue não é para bioquímica. Então eu vou extrair o DNA está viável. Até uma semana, a temperatura ambiente. Vou botar em cima da mesa aqui, um tubo com sangue, com EDTA, e esse DNA, eu vou extrair esse DNA em quantidade. E a partir daí eu vou fazer sequenciamento de vários genes. Por exemplo, investigação do painel para investigar erros inatos no metabolismo e manifestação precoce. Aqueles que eu falei com vocês, que a criança vai mal no berçário, ou então foi para casa e voltou com algum probleminha, se você ficar naquela odisseia diagnóstica, pede um exame, faz interna, e às vezes você perde um tempo enorme e a criança acaba lesando. Hoje nós propusemos um painel com 60 genes. Assim, peraí, Armando, se você falou aqui que sequenciar o gene fenilalanina custa mais de R$2.000, então que significa que eu vou ter que vender um apartamento para sequenciar o gene. Seria lógico, né? Pelo menos R$120.000, né? Não, possivelmente esse painel inteiro vai ficar o custo de 2 genes, porque a metodologia é totalmente diferente. Eu não vou sequenciar gene a gene, eu vou sequenciar todos ao mesmo tempo, comparar com o padrão do genoma humano, se é normal ou se não é normal. Ele me acha que é normal. Essa é a grande vantagem, é o salto quântico. Já é possível, senhores, sequenciar o genoma humano inteiro. Você vai saber todas as suas predisposições. Se você é aquela doença que já rodou por vários especialistas e tem certeza que é uma doença genética, você pode pedir o exoma ou o genoma. Em 7 dias você tem o seu genoma inteiro analisado, tá? E vai descobrir se é não uma origem genética aquela doença que você tem. Isso ainda hoje custa talvez uns $3.000, o que custaria isso, que não é tão absurdo se você imaginar que você faria dezenas de exames e tempo, aquela odisseia diagnóstica e muitas vezes não chega ao resultado. Mostrando aqui o painel, veio do painel, outro painel aqui para oxidação de ácidos graxos, um painel para distúrbio do ciclo da ureia, um painel para aminoácido-apatias. Vejam aqui, olha, PKU, eu não estou falando de um gene, estou falando das 500 mutações. Estou falando dos 3 genes que levam à deficiência de BH4 e dos 2 tipos de tirosinemia. Esse sequenciamento inteiro é feito de uma única vez. Então, hoje em dia, você tem uma pessoa que tem hiperfenolanemia, você quer fazer um tratamento personalizado e você pode simplesmente pedir o sequenciamento de aminoácidos. Você tem tudo
saber se ela já é responsiva, que tipo de classificação de fenilalanina, se ela é uma leve, moderada ou grave. Você tem toda a classificação aí. Com relação a acidemias orgânicas, importantíssimo grupo de doenças, nós temos também um perfil específico para isso. É o que eu tinha a falar para vocês. Muito obrigado. Os erros inatos do metabolismo compreendem um conjunto de doenças, tá? Que hoje fala-se mais de 500 doenças diferentes, todas relacionadas a doenças transmitidas, certo? De ascendentes a descendentes, então de uma geração a outra, através de genes, tá? Defeitos gênicos, que levam à dificuldade do metabolismo do indivíduo, ou seja, das reações químicas internas que todos nós processamos diariamente. As consequências podem ser desde consequências simples, tá? Banais, até como consequências devastadoras, até com consequência fatal. Hoje, descritas, passam de 500 doenças descritas de erros inatos do metabolismo. Tá? A cada dia, novas doenças são incorporadas. Até que não se conhecia a doença, mas não sabia que ela era que a responsabilidade sobre ela era um erro do metabolismo. Ou seja, que ela era causada por um erro do metabolismo. Então as doenças vão incorporando a cada dia. Né? Então, de um modo geral, nós temos mais de 500, menos de 600. Talvez a doença, o erro inato do metabolismo mais estudado no Brasil, até decorrente do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é o programa do teste Pezinho, talvez a única doença, o erro inato do metabolismo, conhecida sua prevalência, seja a fenilcetonúria, tá? Em que é um clássico erro inato do metabolismo, tá? Ou seja, um defeito na química do organismo, que não transforma um alimento, que é um alimento muito rico nas proteínas e no leite, então causando consequências muito graves, tá? Quando não tratada adequadamente ou quando não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente. A espectrometria de massas, então, é uma metodologia analítica, tá? É uma evolução, certo, da ciência que permite analisar vários erros do metabolismo ao mesmo tempo, tá? Então, dezenas de erros inatos do metabolismo são analisados ao mesmo tempo num único teste, tá? Então, é uma máquina, é um equipamento que digamos assim, é capaz de quantificar a massa das moléculas, tá? Então, um espectrômetro de massas. E como as substâncias e as moléculas têm massas distintas uma das outras, ao conhecer a massa, eu sei que tipo de analito eu estou procurando, tá? Que eu estou analisando e quantificando ele. Por isso, a ferramenta, eu acho que o que deve ficar aí é o seguinte: é, na realidade, um instrumento analítico que é capaz de ser um multiplex, ou seja, ele analisa ao mesmo tempo várias substâncias afins. Esse método revolucionou a triagem neonatal, tá? Nos países desenvolvidos, em que nós temos, a partir de um único teste, eu posso diagnosticar dezenas de doenças. Um único teste, um único ensaio. Todos os métodos convencionais anteriores, eu tinha um teste para cada doença. Um teste para cada doença. Desde o momento em que eu tenho toda a cadeia já estabelecida de coleta das crianças, laboratórios estabelecidos, profissionais treinados para cuidar de erros de metabolismo, e quando eu, com o mesmo esforço, consigo multiplicar por 10 ou 20 o número de doenças, lógico que isso trouxe um benefício incalculável, né? O índice de detecção de alguma criança doente na população, a partir da espectrometria de massa, aumentou drasticamente, né? Se eu tenho com a fenilcetonúria uma incidência isolada de 1 para 15 mil, quando eu uno um grupo de doenças investigadas por espectrometria de massa, eu baixo isso para 1 para 1.500. Ou seja, eu descubro muito mais crianças com o mesmo esforço, com o mesmo esforço de saúde, com o mesmo esforço preventivo, eu consigo diagnosticar muito mais crianças.